Olá, irmãos. É, vamos dar uma sequência aqui na segunda parte do estudo, né? Verdades sobre a ceia. Na verdade, eu ia fazer esse vídeo amanhã, porque às vezes é um pouco assim cansativo, você fica meditando, você fica pensando. Mas eu estava lá sentado no sofá, pensando que às vezes alguma coisa que a gente fala sem concluir pode dar vazão para o diabo confundir a mente dos irmãos. Então eu resolvi fazer o vídeo de uma vez. Vocês lembram que no primeiro vídeo eu estava finalizando, né, a respeito de que como Cristo, né, pôde morrer se ele é eterno. Estou falando sobre a ceia, né? Então vou dar sequência nesse entendimento. É por isso que eu falei que quando você vê esse vídeo, se você tiver alguma dúvida, escuta de novo, ouve de novo, pensa, vê na Bíblia, para você poder entender o que eu estou falando aqui. Então, se ele é eterno, como que ele pode morrer? Né? É porque ele se fez carne, né? Então, como ele se fez carne, ele então morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por que segundo as Escrituras, irmãos? Porque está tudo relatado, está tudo escrito a respeito de Jesus. Tudo desenhado por Deus. Então, quando eu estava falando que o foco de Paulo estava na morte, e eu estava arguindo também com respeito, por que então nós temos que celebrar a morte do Senhor? É porque nós nunca morreremos. Nunca morreremos porque ele já morreu, né? Então vocês se lembram que mais atrás, no primeiro vídeo, eu falei que o sangue e o corpo do Senhor não estão naqueles elementos, e sim diante do Pai no propiciatório. Eu vou dar essa sequência justamente porque eu sei que talvez isso poderia chocar, né? Porque quando você lê na palavra, lá que Jesus, ao partir do pão, ele fala assim: este é o meu corpo dado por vós. E aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, veja bem o que eu vou ler aqui. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite, ele está falando de algo para trás, em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado, ele deu em favor de vocês. Aí, Paulo fala assim: façam isto em memória de mim. O que significa esta memória de mim? Significa que nós precisamos entender que há um plano de Deus, que há um propósito de Deus, que Deus estabeleceu, que o Senhor trouxe desenhado e que em Cristo ele se cumpriu. Como o tabernáculo ele era uma sombra das realidades, então aquele sangue que era apresentado no propiciatório, o Paulo está falando aqui que nós precisamos ter um entendimento daquilo que aconteceu lá, e que agora este sangue e este corpo estão apresentados diante de Deus no propiciatório celestial. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, e não do meu sangue. É diferente. O pronome do muda a palavra. No meu sangue. Ele estava inserindo ali, né, que estava
ali no sangue dele o plano, o propósito de Deus que ele deu. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. O contexto é sempre a morte do Senhor. Então, irmãos, veja bem o que está escrito aqui que Paulo está falando. Então, por que nós temos que celebrar a ceia? Paulo diz claramente, é o cálice da nova aliança. Paulo diz claramente, façam isto em memória de mim. Paulo fala claramente, anunciem a minha morte. Paulo fala claramente, até que eu venha. Porque, irmãos, aqueles santos do Velho Testamento, eles estavam guardados para a redenção em Cristo. Porque o sangue de bodes e novilhos não podem perdoar pecados. O livro de Hebreus está ensinando isso, né? Então aqueles santos do Velho Testamento tiveram a redenção em Cristo. E não naqueles novilhos, não naqueles bodes que eles ofereciam. Mas aquilo que era uma figura, até que veio a realidade que é Cristo, para o qual João Batista olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós vamos lá no livro de Romanos, capítulo 3, ensina que todos aqueles pecados cometidos anteriormente, eles estavam como que guardados, para que então em Cristo todos aqueles pecados fossem julgados. Quando ele assumiu, né, o devido salário do pecado e a ira de Deus sobre o pecado no seu próprio corpo. Aí Romanos 8 diz que Deus condenou em Cristo, né, na sua carne, o pecado. Agora eu vou falar uma coisa aqui, muito importante. Se você meditar nisso, Deus vai te dar muita coisa em cima disso. A palavra pecado aqui está no singular, porque ela está se referindo ao pecado como princípio, não como consequência, né? Porque aqui Paulo está se referindo ao que aconteceu lá no Éden. Ou seja, este pecado é que foi julgado em Cristo. Isso significa que o sangue foi atravessando todas as eras passadas, presentes e futuras, e nesse ciclo foi feita uma única expiação, seja dos santos do Velho Testamento, seja dos santos do Novo Testamento, de todos nós, daqueles que estão nas eras futuras. Então, ao participar, irmãos, da mesa, a realidade espiritual que eu estou falando, que nós participamos, nós estamos lidando com essa realidade espiritual. Então, irmãos, precisamos ter um entendimento e uma visão do significado dessa morte. É muito mais do que tomar o pão, é muito mais do que tomar o cálice. Tem coisas, irmãos, que nós fazemos na vida da igreja que são leves, embora, né, sejam tudo o que concerne a vida e ao viver da igreja e ao reunir da igreja, se feitos adequadamente para a glória do Senhor, são importantes, né? Então, assim, são leves, mas são importantes. Então, tudo tem uma realidade espiritual, seja visível ou invisível, seja notória ou não notória. A oração, louvor, o partilhar da palavra, o pastoreio, a exortação mútua, o abraçar o irmão. Mas, se nós não tivermos também o entendimento, todas essas coisas não têm sentido. Então essas duas realidades que foram separadas de tudo isso, que é o batismo, que eu falei que eu não vou falar agora, posso falar depois, mas estou falando sobre a ceia. Então celebrar a mesa do Senhor é mais do que pregar uma palavra, entendeu? Então é ser batizado para dentro de Cristo, é ser batizado para o corpo de Cristo. E também, irmãos, é mais do que tocar no irmão de qualquer outra forma. Você vê que constantemente é falado sobre o corpo de Cristo.
eu sinceramente, eu já deixei isso como segundo plano. Porque às vezes a gente ouve falar tanto de corpo de Cristo, mas na prática nós não vemos esse corpo de Cristo, porque isso está muito além do que abraçar, do que você cuidar. Paulo fala assim, ó, se eu der a minha vida, se eu pegar meu dinheiro e der tudo, e não tiver amor, isso nada adiantaria. Então, às vezes, o nosso conceito, nossa visão a respeito dessas coisas são tão superficiais que nós pensamos que isso é o a coisa da qual Deus está querendo, mas não é. Ah, nós estamos tão longe disso. Nós estamos tão aquém disso. Que Deus nos ajuda, mas se nós tivermos o entendimento, se nós pedirmos a Deus para clarear, e eu sei que ainda não, como eu falei, nós ainda não estamos nas segundas chuvas, na chuva serôdia, mas eu acredito que essas gotas estão caindo sobre nós. Deus vai estar liberando o nosso entendimento, o entendimento da igreja, para que nós possamos crescer, deixar de ser esse nível de igreja que a gente tem vivido, esse nível de relacionamento que a gente tem vivido, entendeu? E começarmos a ser de fato uma igreja. Hoje a igreja está baseada, como eu disse, eu afirmo isso toda hora, sem problema nenhum, a igreja hoje tem a visão clero e leigo, ou seja, uns são os sacerdotes e os outros são o povo. Enquanto Deus falou lá que toda a igreja é um reino de sacerdotes. Mas hoje é difícil a gente trabalhar em cima disso, né? Então muitas vezes a gente precisa sair do sistema para que o nosso ministério possa crescer, para que o nosso ministério possa fluir. Porque hoje é difícil, ninguém quer perder a sua posição. Vemos falando sobre humildade, sobre isso, sobre aquilo, tal, mas o foco é esse. Se eu sentir que eu estou sendo ameaçado na minha postura, eu já começo igual um pouco espinho, puf, espinho aqui, puf, espinho ali, arreda de mim. Porque aqui quem manda sou eu. Posso falar isso claramente. Um dia eu vi um pastor falando. Lá na minha igreja nós estávamos construindo, tal, todo irmão participando, um aqui, outro ali, tal, e pronto. Mas um dia chegou o irmão e falou assim, ó, irmão, muda isso ali, acho que fica bem. Disse que esse pastor falou para ele assim, não, aqui quem mexe sou eu. Essa é uma direção que Deus me deu. Cara, onde é que está o corpo de Cristo aí? Estou falando isso claramente, sem medo, não tenho temor com respeito a isso. Mas, deixa eu parar aqui, porque senão a gente, né? Mas é isso. Então, irmãos, dando sequência, né? Porque na morte do Senhor Jesus foi colocado tudo o que é contrário a Deus. Por isso que Paulo, né, em tantos textos, ele fala sobre a mesa do Senhor. Ele fala direto ou indiretamente. Então, é por isso que lá no capítulo 5 de Coríntios, ele fala dessa celebração como aquela festa comparada à libertação do povo, lá do cativeiro do Egito. Vocês lembram lá em Êxodo? Pois é, aquele cordeiro que foi morto e aquele sangue que era recolhido na bacia, parte do sangue era para passar do lado de fora da porta. Aí vocês vão entender aqui, quando Paulo fala lá em Coríntios, a menos que tenha descrito em vão. E eu estava falando de uma fé que é uma fé verdadeira e de uma fé que é uma fé em vão, né? Então, aqui vocês vão entender aquilo lá que eu falei. Então, aquele sangue que era recolhido na bacia, ele era passado do lado de fora da porta, né? Então, você vai ver ali que naquele sangue, quanta realidade espiritual havia na morte daquele cordeiro. Mas hoje a gente fala assim, não, aquilo lá é só sombra. Aí eu vou fazer uma pergunta agora muito importante. Porque o Senhor falou assim, lá em João, quem comer da minha carne, ele ali estava falando alguma coisa que era só símbolo? Não? Porque eu já disse que eu não estou ensinando a doutrina da transubstanciação, que a carne
que o pão de Cristo, que nós estamos comendo a carne de Cristo, que o pão se transforma na carne. Eu quero deixar isso bem claro. Mas você, quando come o pão, você, na verdade, irmão, não está comendo o corpo de Cristo. Nossa, que isso, Sérgio? Não estou entendendo. Porque, irmãos, o corpo de Cristo está entronizado em glória. Quando você bebe o cálice, você não está bebendo o sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo está aspergido diante dos santos, da presença de Deus. Então, o que está acontecendo? O que Paulo falou. Fazei isto em memória de mim. É aliança. Entendeu? Mas, irmãos, se você crê, né, no Senhor, então você também estará se apropriando do vinho ou do pão. Porque o que coloca você entre o vinho e o pão, irmãos, é a fé. Por isso que eu estou dizendo que aquele pão não é o corpo e que aquele sangue não é, e que aquele cálice não é o sangue. Porque o que coloca, quando você está participando da mesa do Senhor, o que coloca você entre o Senhor, né, e aqueles elementos é a sua fé. Mas não é a fé na fé. Aí eu tenho fé. Tenho fé porque está escrito na palavra que eu tenho fé. Não, como ensinam muitas pessoas por aí. Mas é a fé, irmãos, em si mesma. Entendeu? Então, esse é a fé genuína. Porque esse tipo de fé, quando Paulo fala lá que tem descrito em vão, né, ela não tem poder para nada. Ela não tem valor em si mesmo. Por isso que Paulo fala a respeito daqui. Será que tem escritos em vão? Mas quando eu estou me referindo a essa fé, e quando Paulo está se referindo àquela fé, ele está falando a fé nele. A fé no Senhor Jesus. Então, você crê naquilo que ele estabeleceu. E aqui eu estou falando do quê? Da ceia. Então não foi você, não foi o pastor, não é a oração da liderança que estabeleceu, né? E que ali naquele momento está fortalecendo a sua fé. Então você está tocando naquele momento as realidades espirituais que foi estabelecido por Deus. E como que isso está acontecendo? Através da participação daqueles elementos. Paulo vem e ensina que ao tomar a ceia, você tem que fazer o quê? Discernir o corpo. E isso tem dois aspectos, né? Que é o corpo de Cristo literal, que foi partido por nós na cruz, que foi partido o corpo literal, e o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, que é chamado o corpo místico de Cristo. O que é místico? Sobrenatural, corpo espiritual. Né? Então, esse corpo somos nós. Então, muitos membros que estão fazendo um só corpo. Então, a ceia toca nesses dois testemunhos. Aí vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 12. Lá para aquele cordeirinho. E você vai continuar entendendo. O sangue era passado do lado de fora, certo? Aqueles que criam naquele sangue estavam debaixo de proteção, da proteção de Deus. Então, qual que foi a realidade espiritual que eles tocaram? Realidade espiritual que eles tocaram ali, hein? A realidade espiritual da libertação. Porque naquele momento havia a realidade espiritual do juízo e a realidade espiritual da libertação. Por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta. O anjo que passou lá fora era só uma sombra ou foi um anjo destruidor real? Os primogênitos que morreram, eles morreram só em sombra ou os primogênitos morreram realmente? Os judeus foram salvos segundo a ordenação de Deus
Só na figura de linguagem ou eles foram salvos literalmente? Aí é onde eu estou falando para você. Eles tocaram a realidade espiritual da morte do Senhor. Aquele sangue que foi passado lá de fora era um sangue de animal. E ainda continuou sendo sangue de animal. Não era o sangue de Cristo. Era sangue de animal. Mas vocês estão vendo uma coisa aqui muito importante, irmão? Como que o Senhor faz as coisas? O que estava envolvido ali era um quê? Um ato de fé. Eles estavam naquele momento atestando como verdadeiro a palavra de Deus. Eles mataram o cordeirinho, recolheram daquele sangue, colocaram na bacia, passaram do lado de fora da porta e experimentaram a realidade espiritual da libertação. E se algum israelita não tivesse passado aquele sangue do lado de fora, o que aconteceria com o filho dele? Morreria. Ele tocaria a realidade espiritual da morte. Você está conseguindo ver isso? Aonde é que está o poder? No sangue daquele cordeirinho lá do lado de fora, porque aquele sangue não era o sangue de Jesus? Certo? Aí eu estou te perguntando, o poder está naquele sangue ou o poder estava na palavra de Deus que estava atestando? Então foi essa palavra que ganhou lugar no coração daqueles que creram, que ganhou lugar na obediência que eles prestaram pela fé ao Senhor que falou. Por que pela fé? Porque não tinha acontecido nada ainda. O anjo ainda não tinha passado. Então aqueles que creram passaram o sangue do lado de fora. Da mesma maneira, aqueles que creem na mesa do Senhor recolhem, tocam a realidade espiritual. Aqueles que não creem ou não participam da mesa do Senhor, eles deixam de receber muito da graça do Senhor, da própria vida do Senhor, através da sua obediência pela fé, de participar daqueles elementos, porque naquele momento ele está participando de algo da vida do Senhor pela graça, né? Do que aqueles que estão participando. E então, naquele momento, aqueles que estão participando estão sendo mais fortalecidos, estão sendo mais edificados, mais robustecidos no seu homem interior. E aqueles que não participam, né, ou então participam sem discernir o corpo, eles estão tocando a realidade de forma incorreta. Aí o que vai acontecer? Vão colher os malefícios, que é o quê? Fracos, doentes, não poucos que já morreram. Então são as palavras de Paulo, irmãos, não é a minha palavra. Lá de 1 Coríntios capítulo 11. Irmãos, quando o diabo não consegue roubar uma verdade da igreja, ele leva essa verdade à mistificação. Ou então ele coloca de uma forma que você leva a verdade a uma literalização. Você literaliza tudo. Aí você vai perder das duas formas. Não tem mistificação na mesa do Senhor, mas também não tem literalização. Não é o corpo dele, porque o corpo dele está no céu. Não é o sangue dele, porque este sangue está apresentado diante de Deus. Não é, irmãos, como o catolicismo romano ensina. Isso que o catolicismo romano ensina não é uma doutrina bíblica. Mas, irmãos, não é nenhum nem outro. É um intermediário. Opa, como assim um intermediário? Quando você obedece pela fé e discerne o corpo, você pega aquele elemento e você come dele, né? E você bebe dele, e você, pela fé, está robustecendo o significado da aliança do Senhor Jesus com a sua alma individual, com a sua pessoa individual. Você consegue crer nisso? Se você não crê, por que é que você então está tomando a ceia? Se eu não creio, por que então eu tomo a ceia? Se a sua fé não alcança as realidades espirituais que estão ali naqueles elementos, naquele pão e naquele cálice, então ela não significa nada em si mesma. Porque o poder não estava no sangue
daquele cordeirinho, porque era sangue de animal, mas o poder está na obediência da fé. Isso Paulo ensina claramente em Romanos. E aqueles então que praticam a obediência da fé, colhem o quê? A realidade espiritual da libertação. Então, irmãos, se você pratica a obediência da fé, discernindo o corpo, e come o pão, e bebe o cálice, você vai tocar a realidade espiritual da vida de Cristo que está no sangue. Amém? Eu vou parar por aqui, aí depois eu vou dar sequência. Tem muita coisa, irmãos, ainda nisso. Eu vou fazer o terceiro vídeo, o quarto vídeo, eu acho que vai até o quinto vídeo. E hoje à noite eu vou estar trabalhando mais, vou estar meditando mais, vou estar dando mais uma vistoria no estudo. E aí eu vou fazer os vídeos até que nós possamos concluir isso. Mas eu queria que você meditasse uma vez, duas vezes, para você não ficar confuso, você entender, porque eu sei que é muito difícil isso entender. Quando você ouve a oração, né, lá, mas que esse é o sangue, esse é o corpo de Cristo, isso é a transubstanciação, mas não estou ensinando isso, também não estou desvalorizando esses elementos, mas eu estou explicando o que significava a ceia. É porque nós fomos envolvidos, né, por uma liturgia, fomos envolvidos assim por uma superficialização tão grande a respeito das coisas que Deus deixou escrito para nós. Mas eu quero te dizer claramente que os discípulos, que os apóstolos, eles tinham esse entendimento tão nítido na vida deles, entendeu? Eles tinham esse conhecimento tão nítido na vida deles, que isso não era estranho para eles. Mas se tornou estranho para nós porque, né, a palavra foi sendo deturpada, o conhecimento foi sendo deturpado. E hoje nós celebramos a ceia religioso, muitas vezes morta, sem sentido, com muita espiritualidade e pouca realidade, né? Parece até que naquele momento a gente vai ser quase que arrebatado. Mas a verdade espiritual mesmo, ali, parece que ela não está presente. Mas que Deus nos ajude a entender essa verdade espiritual, essa verdade, para que quando participarmos da ceia, nós venhamos a ter esse entendimento. Quão grande, quão rico é o que está por trás desses elementos numa dimensão espiritual, numa dimensão sobrenatural, que nós podemos trazer para o nosso padrão, para o nosso modo de vida, através de uma intimidade, através de um relacionamento com Deus. Deus abençoe os irmãos.